De uma enterrada humilhante a ser zoado por crianças pequenas, uma lenda até mesmo abaixou as calças do jogador no meio do jogo e ainda assim levou a cesta. Abra bem a boca e aceite. Jogadores da NBA já foram humilhados de várias formas. Como quando Aaron Gordon humilhou tanto alguém que a pessoa virou pingente de corrente de diamante. Porque, num jogo apertado e quase sem tempo, Aaron pegou a bola e o resto é história. Filho de 30 segundos. Queimado. Aí está. Mesmo com o susto do cara quase tendo uma convulsão, os árbitros validaram a enterrada e a jogada viralizou. Quero dizer, eu já sabia que isso ia ser lembrado pra sempre. Aí Aaron levou as coisas pra outro nível, não só postando uma foto disso e chamando de enterrada do ano, mas também mandou pra um joalheiro só pra transformar a foto em uma corrente personalizada de diamantes. Esse negócio foi tão absurdo que foi a única vez que dar uma corrente pra outro cara foi tranquilo, pelo menos ele só foi humilhado em uma jogada. O Pistons teve uma temporada tão humilhante que fez os torcedores quererem assassiná-lo. Só dá uma olhada na classificação, cara. Até agora, o Pistons está no fundo da liga, em último lugar, com 2 vitórias e 26 derrotas. Não somos tão ruins assim, 2-26. Será que somos mesmo tão ruins? Na verdade, se vocês são ruins assim, mano, na real vocês estão até piores. Isso é historicamente ruim. Isso é muito ruim, senhoras e senhores. O Detroit Pistons soma 4 vitórias e 45 derrotas nos últimos 49 jogos desde a temporada passada. Já faz mais de 1 mês e meio desde que eles ganharam o jogo. Está muito, muito ruim. Os Pistons têm jogado tão mal e perdido tantos jogos que até o Wingstop tentou ajudar, motivando o time com uma promoção. A Wingstop prometeu assas grátis aos torcedores a cada vitória dos Pistons, e eu fiquei animado. As asas deles são sensacionais. Mas desde que isso saiu, os Pistons continuaram perdendo e perdendo, então os torcedores só postavam memes dizendo que nunca iam ganhar nada de graça. Até que um jogo foi o pior de toda essa situação. 21 de dezembro de 2023 era para ser um dia histórico para os Pistons. A sequência de 24 derrotas finalmente chegaria ao fim porque eles não estavam enfrentando qualquer time. O Jazz estava na cidade. Além de serem ruins, ainda estavam sem alguns dos melhores jogadores. O que poderia dar errado? Técnico na cesta, feito. Deixa na cesta. Eu riria, mas os Pistons já sofriam o suficiente. Quando ficou claro que o Jazz venceria, os torcedores dos Pistons começaram a gritar para vender o time. Acabou sendo um pequeno alívio para os Pistons, ou um 17 que eles distribuíram. Alguns torcedores usaram sacos de lixo na cabeça para não serem reconhecidos. Quando o Jazz venceu, torcedores sugeriram que os Pistons pendurassem uma faixa por ser uma grande conquista. Desta vez, perderam por apenas um dígito, e o próprio Jazz fez do jogo um meme depois. Mas veja, as coisas não ficaram mortais lá no Twitter, isso aconteceu no Reddit. Torcedores discutiam se os Pistons deveriam eliminar 5 jogadores para acionar um draft de desastre e reforçar o elenco. Porque as regras da NBA dizem que se 5 ou mais jogadores de um time morrerem, eles podem escolher essa mesma quantidade de jogadores de outros times da liga. Pense bem, os Pistons jogam tão mal que os torcedores preferem que o time acabe para recomeçar do zero. Não é à toa que as pessoas já estão fazendo orações pelo principal jogador deles. Mas, pra ser sincero, eu estou rezando por Michael Jordan. Sabe, o careca que foi humilhado pelo próprio torcedor no 1 contra 1. Geralmente é o oposto, pois na maioria das vezes, quando Michael Jackson compete com fãs, ele é quem humilha. Como quando ele jogou contra um fã vestido de Kobe, deu um toco e fez a cesta da vitória em cima dele. Teve uma vez que ele humilhou uma criança muito menor enterrando na cabeça dela. Mas um adversário de Michael Jackson era diferente. Olha só esse cara feio pra caramba. Ele não é jogador de basquete, é um banqueiro de investimentos, John Rodgers. Ele era como muitos fãs nos acampamentos do Michael Jackson, esperando a sorte de jogar contra o maior de todos. Foi então que a história quase aconteceu. Eu ia ao acampamento Senior Flight dele, ideal para maiores de 35 anos. Todo verão no acampamento, ele desafiava alguém para um jogo rápido de 1 contra 1, onde quem fizesse 3 pontos ganhava. Não fique bravo comigo, eu só estou muito confuso. Apesar de não passar bem, eu era bom no 1 contra 1 e fazia alguns arremessos difíceis.
No último arremesso difícil, quando a bola ia entrar, Maicon diz no vídeo, ah não. Ele perdeu no basquete. Alguém com emprego comum é o ídolo de vocês? O que vocês disserem, cara, uma coisa é ser humilhado por um fã. Draymond Green foi humilhado por um lutador do UFC. Tudo isso porque Grandão acha que é durão. Ele chutou jogadores, pisoteou outros, colocou um homem em uma chave de pescoço e tentou nocautear alguém dias depois. Poxa, cara! Bom, isso vai ser um caminho de covarde. Ficou tão ruim a ponto dos fãs literalmente transformarem Draymond em um lutador de verdade nos jogos de luta livre. A liga o suspendeu porque ele está na NBA e não no UFC, mas Draymond já tentou enfrentar alguém de lá antes. O lendário lutador Conor McGregor se preparava para uma das maiores lutas da história contra Floyd Mayweather. E as câmeras o flagraram casualmente usando a camisa número 23 dos Warriors. Agora, uma camisa desse time e com esse número era justamente a que Draymond estava usando na época, e o que ele fez em seguida provou que ele não gostava do Conor ou do fato de que ele aparentemente estava usando a camisa dele. Ele repostou a foto dizendo: "Tamo com o Floyd, não com você. Tira isso, irmão." Aí as coisas ficaram malucas. Porque Conor apontou que nem era a camisa do Draymond. Ele disse: "Essa é do C.J. Watson, cara. Eu nem sei quem diabos você é." Sem desrespeito, garoto. Continue lutando e estudando. Não me importo com basquete, driblo cabeças, não bola. Isso aqui não é brincadeira, garoto. Agora Draymond respondeu mais uma vez dizendo: "Esse número não vai ser usado de novo quando eu terminar com esse palhaço. Medalhista de ouro, campeão da NBA, jogador defensivo do ano. Para, JT já te venceu no seu próprio anel. Money pode te destruir, você é um ótimo troll, não te apoiamos. Vai treinar, fracassado." E depois de dizer tudo isso, ainda assim, ninguém achou que Draymond ganhou. Quem ganhou esse arremesso horrível, Conor ou Draymond? Conor venceu por nocaute contra Draymond Green. Draymond Green basicamente foi humilhado por Conor McGregor. No final das contas eu fiquei pensando sobre isso, tipo, quem liga pro Draymond mesmo? Esse cara é ruim demais. E se eu dissesse que Curry humilhou tanto um time que lendas da NBA passaram a chamá-lo de Greatest of All Time? Eu fico pensando se já não está na hora de começar a colocar ele como o melhor jogador de todos os tempos. Ou quando Lonzo Ball foi humilhado pior do que qualquer um em uma batalha de rap. Como vai parar James Harden se não consegue controlar a acne? Mas antes de chegar nisso, todo mundo sabe que Steph Curry teve uma rivalidade humilhante com o Boston Celtics. Alguns anos atrás, ele tirou onda com Jaylen Brown acertando uma bola de 3 na cara dele e depois gritando: "Eu mando em você?" Nas finais da NBA, Steph provocou o Celtics ao acertar um arremesso e apontar para o dedo do anel, insinuando que ganharia o título. Depois marcou outro e comemorou com um gesto de boa noite, mandando a torcida dormir. Quando tudo foi oficializado e Steph venceu o campeonato, ele também admitiu o que sentia por Boston. Pai orgulhoso do Boston Celtics. Depois torcedores lembraram aos jogadores do Celtics quem manda. Então, obviamente, o Celtics levou tudo aquilo pro lado pessoal. E em uma das próximas vezes que viram o Steph, dava pra perceber que eles ainda não tinham superado. Mesmo que o Steph tenha começado com uma bandeja, o Celtics começou a se distanciar e dominou o jogo inteiro. No terceiro quarto, Jaylen Brown foi pra cima do Steph e o colocou em apuros com faltas. Pouco depois, Jaylen atacou novamente, marcou e ainda provocou Steph dizendo que ele era pequeno demais, o que foi um grande erro. Celtics abriam 83-70, Steph, prestes a ser expulso por faltas, enfrentava dificuldades. Mesmo com só 13 pontos em 3 quartos, a provocação do Jaylen fez o Steph reagir rápido. Talvez eles consigam uma cesta de 3 com isso. Curry de 3. Curry de 3. E ele brilhou de novo à noite. Steph fez mais de 20 pontos tão rápido que parecia outro jogador. Eu achei que estava assistindo a Jesus Cristo. Fico pensando por que aquele jogo fez as lendas da NBA sentirem que o cara merecia ser chamado de melhor jogador de todos os tempos. Eu fico pensando, será que já está na hora de começar a colocar ele como o melhor jogador de todos os tempos? Joguei por 20 anos, assisti por mais 20 antes disso. Nunca vi um cara como ele, e ele faz isso de forma consistente e tem campeonatos. Pra ser sincero, o Shaq geralmente tá viajando, cara. Dessa vez concordo, pelo que o Steph conquistou e por quantas vezes humilhou outros times. Ninguém foi tão humilhado em derrotas quanto Paul George. Quando os jogos estão equilibrados, a defesa do Paul já o fez ser humilhado tantas vezes que virou recorde na NBA. Há um motivo para eu pesquisar isso no YouTube a encontrar várias compilações.
Quero dizer, esse é um arremesso muito, muito ruim. Como é que você não chegou nisso? Quero dizer, esse é um arremesso ruim. Cara, tem que sentir pena do pivô armador. Ele vai ter a defesa mais fraca da história da NBA. Ele permitiu que jogadores cansados vencessem mais do que outros, mas só foi humilhado em jogos de basquete. Lonzo Ball foi humilhado durante uma batalha de rap. Esses são ataques pessoais, eu não aguento isso. Calma, para entender algumas rimas a seguir, é preciso conhecer a carreira do Lonzo até aqui. Falamos de um cara muito feio que se tornou um dos jovens mais hypados ao entrar na liga. Esse cara lançou um tênis caríssimo e ruim, então obviamente fracassou. Aí Lonzo tentou se redimir fazendo o que era pago pra fazer, jogar basquete, e em vez de ser uma estrela, ele foi simplesmente horrível. Caramba. Então o Lonzo ficou pulando de time em time como um reserva, enquanto também tinha um bico de rapper. Sinceramente não sei quem disse que ele era bom pra seguir lançando músicas, porque quando enfrentou o T-Pain, acabou com as duas carreiras do Lonzo. A ideia de você na defesa é estranha. Se não consegue parar a acne, como vai parar o James Harden? Você tá tremendo e parece que quer fugir. Como seu sobrenome é Ball se não tem nenhuma? Como é que você fez um tênis pior que suas rimas? Até os cegos falam. Que porcaria é essa? Nossa, não sei por que Lonzo tá rindo, mas depois dessa não tem volta. Foi humilhado. Às vezes, ser humilhado não tem nada a ver com o que os jogadores da NBA dizem ou fazem. É por causa do que eles vestem. Eu juro, alguns jogadores da NBA têm o pior gosto. Escolhas de moda que já vi na vida. Que roupas são essas, cara? Caio Kuzma está pior que muitos jogadores da liga. Não consigo mentir, ele se veste como um puxaeste gay e ainda posta os looks achando que arrasa, por isso os outros jogadores zoam. Às vezes ainda zoam ele no vestiário. Nos jogos, Kuzma é ainda mais humilhado. Porque além de jogar mal, os comentaristas ainda destacam as roupas feias de Kuzma. Você viu como ele chegou? Nossa, que legal. Uau, por favor. Mas é um vestido? É uma jaqueta? Ele só foi na loja de roupas grandes e pegou a primeira coisa que viu? Olha só, isso é papel alumínio. Papel alumínio. Alumínio. Teoria da conspiração. Pode ser que o alumínio sirva. Mesmo com os looks feios dele, as zoações dos jogadores nas redes e o próprio time fazendo um bobblehead pra todo mundo comentar, os looks do Russell Westbrook conseguem ser ainda piores. Eu visto o que quero, quando quero, não para os outros. Ai, o que você disser, cara. Dizem que esse cara gasta cerca de 350 mil por ano em roupas, mas mesmo assim não tem estilo. Westbrook apareceu em um jogo da NBA vestido como fotógrafo, claramente para o emprego errado. Teve vezes que ele usou roupas que o faziam parecer um morador de rua, então zoaram ele. Que diabos, poxa, cara. Poxa, por que ele não pode usar isso? Porque fica horrível. Mas a pior roupa que o Westbrook usou foi aquela em que ele, já adulto, estava usando um vestido. Convivi com gangsters antigos. Se usar vestido, é otário. Pra ser sincero, o Westbrook não é muito zoado por outras lendas da NBA, mesmo que ele merecesse. Já o James Harden, veja o visual dele, por isso não é difícil entender por que será humilhado. Pesquisas apontaram que ele é o jogador da NBA mais mal vestido de todos os tempos. Ele chega pra jogar basquete de pijama. Pois é, o cara realmente não conseguia trocar de roupa antes de aparecer em algum lugar. Isso é loucura. Mas nem se compara a algumas das outras roupas dele. Cara, o que é isso? Não gostou da roupa dele? Não gostei. E essa roupa, Chuck Streak? Parece dos Muppets, né? Agora, se eu fosse o Harden, obviamente eu arranjaria um novo estilista, mas também ficaria de saco cheio daquele lenda da NBA, Charles Barkley, por sempre pegar no meu pé. É tipo a treta do LeBron com a lenda por terem transformado a carreira dele em meme. Ou como Damian Lillard e outra lenda da NBA fizeram suas próprias famílias brigarem entre si. E nem me faz começar a falar da treta entre Dwight Howard e Shaq por causa de umas coisas... brinquedos, se é que você entende. Tá tudo aqui, só clicar no vídeo. Caso contrário... eu vou chorar até dormir de novo hoje à noite. Eu preciso pagar minhas contas, cara. Você pode só clicar?